pessoal, vamos então agora para a aula mais legal da parte da matemática financeira, que é como deduzir essas fórmulas que a gente vai utilizar. Em geral, os professores, os livros acabam jogando a fórmula, né, no começo e o pessoal acaba, enfim, decorando sem ter um entendimento muito profundo. Então eu realmente espero que vocês tenham assistido às aulas anteriores de juros simples e juros compostos para que a gente chegue nessa aula, né, com bastante entendimento, né, de como que a gente vai montar isso. Então olha só, vou montar com vocês a fórmula dos juros simples e a fórmula dos juros compostos. Vai ser bem barbada. Então olha só, vamos começar aqui pelos juros simples. Eu vou supor um capital de R$1.000 iniciais e uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? Então olha só, quanto que vai ser meus 10%? Meus 10% de 1.000 vão ser R$100 de juros e no final do meu primeiro mês eu vou ter quanto? Eu vou ter o capital inicial mais quem? Mais os juros que vão me totalizar 1.100. Como eu sei que eu estou falando aqui de uma taxa de juros simples, nos meses seguintes, os juros que eu vou coletar através dessa minha aplicação vão ser sempre os mesmos. E, portanto, eu vou ter 1.200, 1.300, 1.400 e por aí vai. Certo? Isso aqui a gente viu lá, né, na aula de juros simples. Agora, vamos tentar gerar aqui algumas equaçõezinhas que sejam inteligentes para deixar isso aqui mais prático, né? A gente não quer fazer isso aqui, enfim, ficar somando, fazendo tabelinha toda vez que a gente vai calcular um juro simples, que é uma coisa bastante simples. Então, olha só, o que a gente pode calcular aqui? Gente, tu sabe, né, que a cada mês, tu vai ter a coleta de mais um lote de juros, certo? E isso daí vai somar com o quê? Com o capital inicial que eu tinha antes. Então, olha só, os juros aqui, a gente tem que ter uma noção que é o seguinte, nós temos um tempo, certo? Um tempo onde essa aplicação vai estar valendo. Bom, a minha aplicação vai valer por 5 meses, por 4 meses, por 10 meses e por aí vai. Então, olha só, se eu quisesse calcular, por exemplo, quanto que vale os meus juros, quanto que eu vou coletar de juros no final da minha aplicação. Então, eu vou definir aqui com vocês o J, tá? Como sendo o nosso juros. Quantos juros a gente vai coletar no final de algum tempo aplicando o dinheiro. Primeira coisa, né? Nós temos o nosso capital, qual é o valor que a gente está colocando lá no começo. Beleza, nosso capital está aqui. Agora, o que a gente tem que saber, gente? Quanto que é a taxa de juros em relação, né, a esse nosso capital? Como é que a gente calcula isso? 10% nós sabemos que é a mesma coisa que 10 em 100, que é a mesma coisa que o quê? 0,1. Essa taxinha aqui, gente, que a gente viu lá na aula de introdução, que é a taxa, né, decimal, é a mais importante para a gente, porque é essa taxa aqui que a gente vai utilizar para fazer essas contas, né, usando a calculadora bastante rápido. Então isso daqui, essa taxa decimal, nós vamos colocar como sendo o nosso I, certo? I, como vocês vão ver nos livros, que é a taxa de juros na forma decimal. Então olha só, eu trouxe aqui uma colinha para vocês darem uma olhada em quais são as unidades que a gente vai trabalhar nessa parte matemática financeira. Então a gente define o J como sendo juros, que é o total lá de grana que eu vou ganhar, o I como sendo a taxa de juros, é 10%, é 1%, colocada na forma decimal para que eu possa trabalhar lá dentro da minha equação, T como sendo o tempo que eu vou aplicar e duas outras coisinhas bastante simples, M de montante, C de capital. Capital é aquilo que eu coloco no começo, montante, que é o resultado, né, do capital que eu tenho, mais os juros que eu coleto ou pago. Então, olha só. Gente, nos juros simples é bastante simples, tá? Para mim calcular, por exemplo, esse cara aqui, o que eu fiz? Esses juros aqui no começo. Eu tinha os meus 1.000 e eu fiz o quê? Eu multipliquei pelos meus 10%, certo? Tirei 10%. Meus 10% na forma decimal é 0,1. E isso daqui resultou no quê? Resultou em 100, certo? Se eu quiser saber quanto que eu vou lucrar em mais meses, o que vai acontecer? Bom, se eu lucrei um mês, eu lucrei 100. Se eu lucrar 2 meses, eu vou lucrar o quê? O 0,1 vezes os meus 2 meses. E, portanto, isso resulta em 200.
Mesma coisa se fosse por 3, por 4, por 5. Então, como é que vai ficar essa nossa equação, gente? Nós temos o capital inicial lá no começo da nossa aplicação, que a gente colocou, beleza, que multiplica o quê? A taxa decimal, certo? De juros, que multiplica o tempo de aplicação. E aqui, gente, a gente acabou de chegar na principal equação dos juros simples, certo? O juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Funciona sempre com juros simples. É bastante simples. Diz qual é o capital que tem no começo. Diz quanto que tu ganha a cada mês. Diz quanto tempo tu vai manter isso aí. E lá no final eu vou ter o quê? Os meus juros. Quanto que eu coletei ou paguei depois de um determinado tempo T. Certo? E agora, se eu quisesse saber quanto que eu vou ter lá no final, quanto que vai ser o montante. O montante vai ser o quê? O montante vai ser o capital que eu investi lá no começo, mais quem? Mais os juros que eu coletei ou paguei. Obviamente, né? Se os juros aqui for negativo, tu vai diminuir aqui, né, o teu montante. Beleza? Então aqui estão as duas equaçõezinhas que tu precisa para juros simples. O juro é igual ao capital vezes a taxa decimal vezes, né, a taxa de juros decimal e o tempo que tu aplicou. O teu montante vai ser tudo que tu tinha lá no começo, mais os juros que tu coletou. Tranquilo? Beleza. Então aí as duas equaçõezinhas dos juros simples. Agora a gente vai, né, para equacionar aqui os juros compostos. Então vamos lá, mesma coisa. Eu tinha aqui um capital de 1.000 unidades, de dinheiro. Eu vou coletar, né, uma taxa de 10% de juros. No primeiro mês eu coleto R$100 de juros, totalizando um montante de 1.100. No meu segundo mês, o que acontece? O meu capital inicial é o quê? São R$1.100. Agora eu vou coletar 10%, eu vou coletar 10% de quanto? Desse cara aqui, certo? 10% desse cara aqui são 110. E lá no final eu vou ter 1.210. E por aí vai, certo? Isso daqui é um pouquinho mais complicado de a gente abstrair como é que a gente faz. Mas também não é nada difícil, gente. Repara, o que eu faço na primeira etapa, no primeiro mês, certo? No primeiro mês. Eu pego o meu capital e eu multiplico por quanto, gente? Eu multiplico isso daqui pela minha taxa de juros ali, né? Quanto que é a minha taxa de juros? É o 0,1, certo? Porque é nos 10%. E eu vou coletar R$100. Nesse exercício aqui, nessa parte de juros compostos, a gente tem que inverter um pouquinho o pensamento, né? Em vez de a gente ficar calculando juros a cada coisa, a gente vai poder calcular direto o montante, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, repara, olha só. Se eu quiser calcular um montante, como é que eu vou fazer? Montante no meu primeiro mês. Eu vou pegar os R$1.000 que eu tinha aqui, e vou fazer o que, gente? Eu vou multiplicar isso daqui pelo quê? Lembra lá nas aulas de porcentagem, quando a gente queria dar um acréscimo, o que a gente fazia? Eu tenho o meu 1 aqui, que é o tudo que eu tenho, beleza? Isso daqui eu vou somar o quê? A minha taxa decimal de acréscimo. Quanto que é o meu acréscimo mensal? São 10%. 10% em taxa decimal é 0,1, como a gente já viu. Então, tu vai fazer o teu 1 mais 0,1. Isso daqui resulta no que, gente? Isso daqui resulta em 1.000 vezes 1,1. E 1.000 vezes 1,1 dá 1.100. Repara, o que eu vou fazer na próxima etapa? Tá? O que eu vou fazer na próxima etapa? Eu tenho o meu montante sendo o quê? Quem que é o meu capital inicial lá no começo do nosso segundo mês? É os 1.100 que eu acabei de achar aqui, certo? É os 1.100 que eu acabei de achar aqui. Quanto que vai render? Bom, eu tenho 1, que é o 100% que eu já tenho, mais os 10% que vai render. Isso aqui dá 1.100, que multiplica 1,1, que dá o nosso 1.210. E por aí vai. Agora repara, gente, o que esse 1.100 aqui é? Esse 1.100 não é justamente 1.000 vezes 1,1? Não é ele 1.000 vezes 1,1 vezes quem? Vezes o 1,1 que está aqui também. E isso daqui resulta nos nossos
1.210. Gente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Repara nesse cara aqui, tá? Abrindo essa coisa que a gente acabou de fazer, a gente chega em 1.1 vezes 1.1. Simplificando isso, a gente não fica com 1.000, que multiplica o 1.1 ao quadrado, e é justamente aqui que chega a nossa inspiração da nossa formulinha. O que vai acontecer em sequência? Na sequência vai ser que no terceiro mês vai ser como 1.000, que é o meu capital inicial, vezes o 1.1, vezes, né, elevado na 3, depois elevado na 4, elevado na 5. Esse cara que está aqui em cima vão ser o quê? Vai ser justamente os meses da tua aplicação, quantas vezes a aplicação está contemplando, né, o requisito para vencer mais uma taxa de juros. Então, gente, o que está acontecendo aqui, basicamente, é que a gente vai elevar a nossa taxa de juros aqui, né, esse 1 mais a taxa de juros que tu tem, no número de meses, né, no número de períodos que tu vai ter para contemplar esses juros. E aí a gente vai chegar na nossa equação, sendo que essa equação que a gente chegou aqui, né, ela calcula o montante. Então, o nosso montante vai ser igual a quanto? 1.000 é o quê? É o nosso capital inicial. E esse daqui, aqui dentro, vai ser o quê? Vai ser o 1 mais quem? Mais a tua taxa de juros decimal, e isso aqui elevado no tempo, né? Quantas parcelas eu vou ter. E aqui, gente, simplesmente fazendo um raciocíniozinho super simples, nós acabamos de gerar uma baita equação super famosa, né? Sem, né, sofrer muita coisa, simplesmente abrindo o raciocínio que a gente tinha. Tranquilo? Então, quem sabe deduzir essas fórmulas aqui, sabe de onde que elas vêm, sabe essa matéria muito melhor do que todos os outros, obviamente. Se eu quisesse, então, calcular quanto é que é o juro, né? Porque aqui eu não tinha ainda, né, quanto de juros que eu tive para somar com o meu capital para gerar o meu montante. Nesse exercício de juros compostos, a gente vai fazer a coisa ao contrário, né? A gente vai calcular o quê? A gente vai calcular os juros, sabendo, né, o nosso montante final, que a gente calcula pela formulinha ali, menos o capital que a gente investiu lá no começo. E essa daqui é a segunda equaçãozinha mais importante que tu tem que saber, né, para os juros compostos. Então, gente, basicamente, formulinhas que você tem que saber para fazer problemas de juros compostos e simples, essa daqui e essas duas, tá? Isso daí é o teu resumo da matéria. É muito importante que tu tenha entendido bem direitinho para poder garantir que essa coisa vai funcionar bem. Certo? Então, gente, na sequência a gente resolve muitos exercícios para vocês saberem tudo nessa parte de juros. Muito obrigado e até logo!